Ao receber sua máquina de fralda FX800 em 2 módulos, ela virá em 2 caixas. Retire-as das caixas. Em seguida, coloque 4 madeiras igual estão aqui, para dar altura para você colocar depois os parafusos. E comece então a montagem. Ao receber a sua máquina de fralda, ela chegará em 2 módulos. Após se retirar das caixas, comece a fazer a unção das duas. Primeiro você pegue um parafuso M6, coloque a arruela, encaixe neste furo dos 2 lados da máquina. Depois junta as 2 partes, coloque uma outra arruela por baixo, em seguida coloque uma porca, encoste. Agora vamos prender a parte de baixo da máquina. Essas 2 peças servem para regular e fixar a máquina. Coloque uma arruela, coloque outra arruela na outra peça, coloque no fixador, encaixe. Depois coloque a porca embaixo e prenda, vire até encostar. Coloque a outra porca embaixo. Centralize a máquina. Agora chega o momento de apertar a máquina. É só pegar 2 chaves e apertar. Vamos apertar a máquina então. Aperte bem, né? Agora o outro lado. Certo. Agora vamos colocar o acabamento para proteger. Coloque o parafuso, prenda. Coloque a porca pelo lado de dentro. Pronto, a sua máquina está montada. Agora vamos colocar os pés da sua máquina FX800. Pegue o pé, encaixe nos parafusos que estão anexados à máquina, coloque uma arruela, em seguida coloque a porta. Coloque na parte de baixo também. Agora
Agora vamos colocar os outros pés. Agora que você já recebeu sua máquina de fralda FX800 em 2 módulos e já tirou da caixa, já colocou os pés, já fez a montagem, vamos passar para a primeira etapa de colocação de cola. Pegue o tijolo de cola, mais ou menos assim, recorte os pedaços, coloque nessa área central, no coleiro. Corte outro pedaço. Com o estilete você corte, ó. Uma pessoa puxa e a outra corta. Coloque cola por todo o coleiro até chegar do outro lado, complete com cola. Logo em seguida vamos para o outro coleiro da manta, coleiro superior. Recorte a cola. E vá colocando. Até completar todo o coleiro com cola. Em seguida vamos ligar a máquina. Veja o painel de controle. Tem a chave liga e desliga. Aqui é o coleiro da fralda. Liga, ele vai acender uma luz. Coloca 180 graus. Em seguida, conecte o plug do motor, que é o de cima. Depois o plug do coleiro da manta. Ligue também o termostato do coleiro da manta. Para cima 160 graus. 180 graus. Pronto, a máquina vai começar a aquecer. Levará 40 minutos para começarmos a fabricação. Agora vamos aprender a colocar o polietileno na sua máquina FX800. Primeiro, encaixe o eixo dentro do tubo. Logo em seguida, coloque a tampa em MDF com os canais de um lado e do outro. Em seguida, coloque uma arruela e depois a porca de M16. Aí é só medir. A distância deste lado tem que ser igual ao outro lado. E pronto. Apertar. Mede a distância de um lado. Ok? E mede do outro, tem que sair igual. Em seguida, aperta de um lado e aperta do outro, até ver que está firme. Não precisa exagerar também, porque pode estourar a peça. Quando vê que está firme, ok, está no ponto, ok? Agora vamos colocar o polietileno no local correto. Primeiro encaixa um lado, depois encaixa o outro lado. Em seguida, coloca-se o freio, levanta o eixo e coloca na cavidade que tem na tampinha de MDF. Pronto. Desta forma estará instalado o seu polietileno.
Agora vamos aprender a passar o polietileno no coleiro. Primeiro, levante o eixo recartilhado, deixe no descanso. Repita do outro lado também. Em seguida, pegue o polietileno que está embaixo da máquina e passe por baixo do tampo. Desdobre uma quantidade que dá para ir até no eixo de borracha do outro lado. Em seguida, dobre ele, mais ou menos assim. Passe por baixo desse eixo central, do eixo recartilhado. Exatamente assim. Em seguida, volte para lá. Puxe mais um pouco, até observar que ele encostou no rolo de borracha do motor. Em seguida, ligue a chave e do lado de cá começa a sair o tecido. Para regular o tecido, vire o maniple sentido anti-horário e ajuste o tecido de um lado, depois do outro lado. Aperte de volta, sentido horário. Para apertar é sentido horário. Aperte o suficiente para o rolo encostar bem um no outro. Pronto, está passado o tecido polietileno da parte de baixo da máquina. Agora veja como colocar o filtrante, o tecido que vai na parte superior da sua máquina FX800. Primeiro encaixa o eixo no centro do tubo, em seguida a tampa de MDF com friso do lado, depois coloca uma arruela, em seguida coloca a porca. Aí é só girar a porca até encostar. Medir a distância, tem que ser a distância dos dois lados iguais. Em seguida, apertar de um lado e do outro, apertando sempre o suficiente para depois não soltar o tecido. Porém, não pode apertar demais, que senão pode estourar a madeira, a rodinha de MDF. Assim está ótimo. Pronto, seu filtrante está instalado. Vamos colocar o filtrante no suporte da sua máquina. Duas pessoas pegam, levanta, coloca no suporte. Em seguida, coloca o freio na cavidade que tem na plaquinha, na tampinha de MDF. Pronto. Seu filtrante está instalado. Agora vamos colocar o filtrante da sua máquina, fazer a instalação na sua máquina de tapete higiênico para pet shop. Primeiro, levante o rolo de recartilhado, coloque no descanso, ou faça o mesmo procedimento do outro lado onde tem as engrenagens. Coloque no descanso. Em seguida, desenrole um pouco o tecido, passe por essa primeiro
esse primeiro eixo. Do outro lado, levante o rolo azul e passe por entre o outro eixo. Em seguida, passe o tecido entre os dois rolos de cima, dois eixos. Desenrole também. E logo em seguida, passe no rolo recartilhado. Passe no rolo recartilhado. Puxe uma quantidade, passe por baixo novamente e leve para o motor, para os rolos de borracha. Acerte o tecido. Prenda embaixo do rolo de borracha. Coloque desta forma. Em seguida, dê um toque no motor suave. Pronto. O tecido está instalado. Polietileno e filtrado. Agora vamos lhe ensinar como produzir tapete higiênico utilizando manta infantil tamanho extra G da Fina. Primeiro você coloca a manta de uma em uma do lado da outra. Esse tapete tem 54 centímetros de largura. Certo, completou as 6 mantas. Em seguida, liga a máquina. Coloca mais 6 mantas. Liga a máquina. Observe na saída da máquina as mantas, os tapetes higiênicos já estão prontos. Observe. Tapetes já estão prontos. Tem aproximadamente 54 centímetros de largura por 37 centímetros de comprimento. Aliás, ao contrário, 54 centímetros